meu nome é Lucas Gini e esse é o Freela Podcast, um programa de entrevistas com profissionais autônomas e autônomos. No episódio de hoje eu falo com o designer, diretor, ilustrador e professor Índio San. E aí parei um dia na frente de uma revista, numa banca de revista, e eu olhei e falei assim, cara, tem muita coisa aqui, né? É impossível que não dê para viver disso. Não necessariamente tudo aquilo ali representasse possíveis clientes, mas assim, a produção editorial ainda é gigante mesmo, né? Conteúdo é conteúdo. E realmente organizar essa narrativa do repertório de como é que você vai mostrar isso dentro do Instagram, do Stories, do IGTV, o que vai para YouTube, o que vai para Vimeo, o que vai para... Então, puta, cara, é uma viagem, porque ficou difícil, assim, né? É um cliente, né? A gente acaba virando o próprio cliente. Então, eu vejo muita gente reclamando, porque vanguarda, e falta isso, falta aquilo. Então, velho, beleza, propõe você, né? Você fala que o cara não te entende, que o cara não entende o seu trabalho e tal, mas o que você tá propondo de novo, né? Às vezes tá na cabeça da pessoa que tá reclamando e ninguém tá vendo. Então, a loucura é essa, cara, assim. Pra você conseguir fazer uma coisa proprietária, relevante, nesse sentido, assim, pra tua carreira, acaba que você tem que botar o trabalho na frente, né? E aí, Índio? Salve, salve, Lucas, beleza? Tudo bem contigo, cara? Tudo massa. Valeu, obrigado pelo convite aí de participar do FreelaCast. Muito massa. Valeu, mano. Eu que agradeço por disponibilizar um tempo aí. Massa. Queria começar te perguntando, então, como que você virou freela, autônomo? Cara, eu acho que eu nunca fui freela, na verdade, mais autônomo, vai. Não sei, entendo o freela, o cara que faz alguma atividade regular e aí o bico dele é o freela, sabe? Ou o cara vai até um lugar para trabalhar e fica pulando de trabalho em trabalho, ainda se deslocando até o lugar. Eu saí trabalhando no interior, cara, e querendo trabalhar com ilustração, essas coisas, é impossível você trabalhar para uma agência pequena ou para até um escritório de design, são muito pequenos e não absorvem esse tipo de coisa. Então, a mentalidade sempre foi essa, assim, né, de montar meu negócio e aprender sozinho, né, fazendo a coisa na raça, assim. Passei por uma agência digital e pela Trama no início, assim como estágio, né, num lugar fiquei 3 meses, no outro fiquei uns 8, 9, para aprender mesmo, assim, sentir o mercado de dentro, das entranhas, assim, para ver como é que funcionava tudo de fato, né? E aí aprender a se relacionar bem também, aprender as etiquetas, de mercado. Foi interessante estar ligado nisso na época que eu estava, digamos assim, estagiando, né? Já aqui em São Paulo. Mas eu formei, cara, em 2001 e desde então eu tenho meu próprio estúdio, assim, né? Formalizei toda a papelada e toda essa coisa uns 2, 3 anos depois. Basicamente sobrevivi aí 15 anos, né? Eu acho que vai fazer quase 18 anos agora. Praticamente trabalhando com 70, 80% do meu trabalho editorial. Ilustração, design editorial para revistas, design digital, alguns sites também tinha trabalhado já. Mas a ilustração era realmente o carro-chefe do estúdio, né? E com isso consegui juntar um repertório bacana, fui atrás de produtoras de vídeo, eu já saí da faculdade querendo trabalhar com animação. Meu primeiro trabalho na Trama foi um videoclipe para Luciana Mello, então eu já saí, né, na busca de desenvolver a parte de ilustração e linguagem com revista e já me arriscando profundamente em fazer um videoclipe de animação, todo em rotoscopia. Foi uma puta viagem, mas uma escola de aprendizado, assim, muito intuitivo na época, assim, eu tinha estudado um pouco de metodologia e processo. Mas a primeira vez é sempre tem um monte de coisa acidental, assim, que você vai descobrindo e é legal. E aí, enfim, daí depois desses 15 anos, esses últimos 3 anos, 4 anos, desde 2012, na verdade, eu tenho feito bastante direção de arte e direção para motion, né? Então fiz alguns programas da MTV, a partir de 2012 ali fiz alguns, acho que tem uns 6, 7 programas que eu desenhei, fiz as embalagens.
Isso aí abriu portas e abriu repertório para consolidar o contato com as produtoras, né? Aí passei a fazer bastante coisa com a Piloto. Aprendi pra caramba com o Dani e com o Chalas lá, a dirigir, assim, aprimorar mesmo, né? Os caras têm uma produtora já trabalhando na primeira divisão aí do mercado nacional há pelo menos 20 anos, né? Então são contemporâneos mesmo, mas que, com uma estrada muito bacana, assim. E aí, o ano passado, no início de 2018, eu comecei a dirigir, tendo meu estúdio ainda, mantendo meu estúdio de ilustração e design aqui, dando aula no IED também. E aí tô dirigindo para Santa Transmídia, cara, tô fazendo bastante coisa lá. Peguei uma série bacana de 12 episódios agora para Globo. Então, legal que também pega trabalho a longo prazo com um teor editorial, assim, que era uma coisa que eu já estava acostumado também. Então, legal, assim, cara, tô numa fase bem bacana, apesar de toda a crise, toda a loucura, tá fluindo super bem o trabalho, assim, e tá dando para se desenvolver, mesmo em solo inóspito. Cara, que demais. E aí, desde o começo, você já partiu para ilustração, assim, enquanto você estava estudando e já criou o pseudônimo, que eu também não sei se dá nome ao seu estúdio hoje? Sim, dá o nome ao estúdio e, cara, era uma coisa que eu não tinha certeza se ia dar certo, né? Porque eu não tinha muito, eu não conhecia muitos ilustradores, né? Digamos assim, minha rede de relacionamento era sempre com designers e a galera trabalhava com design editorial, mas eu realmente não conseguia entender como é que se sustentava, como é que vivia disso, né? Se pagava, os valores, essas coisas eu não tinha noção de nada. E aí parei um dia na frente de uma revista, numa banca de revista, e olhei e falei assim, cara, tem muita coisa aqui, né? É impossível que não dê para viver disso. Né? Não necessariamente tudo aquilo ali representasse possíveis clientes, mas assim, a produção editorial ainda é gigante mesmo, né? Conteúdo é conteúdo, né? E aí foi aí que eu me arrisquei, cara. Eu comecei, na época que eu entrei, todo mundo usava um pseudônimo, acho que era uma coisa dos anos 90, não sei, vinha do grafite, talvez, não sei. E aí então tinha o Espeto, ilustrava, os Gêmeos ilustravam, sem S, todo mundo tinha um apelido. E aí eu falei, porra, beleza, vou assumir o apelido, né, cara? Mas só índio não ia rolar, eu peguei e botei um Índio Sam pra dar uma assinatura ali, pra dar uma propriedade, uma coisa proprietária pro apelido ali. Era um nome de impostor, né, velho? Eu não sabia se aquilo ali ia dar certo, se ia durar muito tempo, se eu me descobrir tão rápido, né? Porque eu tava aprendendo a fazer tudo. E acabou que deu certo, velho. Ficou mais forte que o nome do estúdio, ficou mais forte que o meu próprio nome. E aí registrei, patentei marca no NPI, fiz toda a parada bonitinha, assim. E tá rolando, aí virou alcunha. Acho que nem minha mãe me chama mais pelo meu nome. E aí, desde o começo, como que você passou a ter clientes, assim? Como que foram os primeiros trampos e como é hoje pro estúdio? Eu comecei bem no início da internet, né? Tava tudo bem inicial, assim, cara, né? Então, como eu saí da faculdade, na época, eu já tava ligado que estava acontecendo essa revolução, não sei o que lá. A gente tava, né, no interior, a gente muito mais reflete do que sente, né, o assunto, porque mesmo a tecnologia lá sempre demora mais para chegar, né? Então, cara, saí cheio de aflição e achando que o meio realmente era o audiovisual, nesse sentido, assim, era a internet, era buscar através dessa mídia, né, um novo jeito de conduzir ali, de estudar, enfim, né, de desenhar. Aí entrou o Flash nisso, lá 2000. Era um programa super macio para aprender a animar, tinha um monte de coisa já meio que você conseguia programar nele. Eu já vinha né, tava estudando web design, aquela coisa. Então facilitou a entrada nessa história assim de soltar o traço, de perder o medo e de se arriscar um pouco na animação, né? E com isso também desenhar um site. Aí o site, cara, eu tinha uma animação de um paraquedista, um motoqueiro, tinha uma coisa na entrada ali. A gente quando tu não tem muito trabalho, você tem que mostrar uma capa, mostrar uma coisa que convide, que faça o cara acreditar naquilo que você está vendendo ali dentro do estúdio, né? E aí aquilo ali, cara, não sei por que diabos se espalhou no mundo, assim. E começou a sair um monte de bloguinhos na época que tinham listas
parecia quase uma sala de bate-papo. Eram 2, 3 caras que se organizavam, faziam resenha de artistas, de designers e de coisa e postavam um negócio, mas era uma coisa parecia meio low profile. Aí tinha uma lista fodida no Japão que chamava, cara, esqueci o nome do negócio. E aí saiu lá uma notícia do site, e aí deu um monte de link, deu um negócio, veio o cara, começou uns gringos já a vir falar. Isso logo na saída, assim, cara. Então foi uma coisa que as coisas foram acontecendo. Às vezes parecia que eu não estava nem preparado para tudo aquilo ali, entendeu? E aí eu percebi que um portfólio bem organizado, né, e bem editado é fundamental, cara, para isso, né? Hoje a gente já vive essa cultura plena, né, cara? A gente tem Behance, tem o próprio Instagram, tem tudo tá funcionando hoje para você divulgar bem o teu trabalho, né? E conduzir essa narrativa do que você faz, né, cara? Isso aí que ajuda a construir. Ficou mais difícil no sentido de que você tem que ser muito mais ativo em redes sociais e enfim, é muito mais coisa para administrar nesse sentido, né? Para ficar com a cara limpa ali, né? Para atualizar o portfólio, a senha sempre que possível. Essas coisas tudo mantém um estúdio aquecido. E eu vou alimentando, eu limpo ele, por exemplo, uma forma, o que eu faço, assim, eu limpo ele, eu tiro coisas que estão, por exemplo, sei lá, editorial, passou a ter menos... eu gosto de fazer, mas passou a ter menos... Demanda aqui no estúdio, exatamente. Então eu tiro aquilo e começo a botar o que está tendo mais demanda, começo a mostrar mais aquilo. E aí, a partir do momento que aquilo que eu mostro acaba entrando mais no estúdio também. E agora é engraçado, até essa semana eu estou num processo de limpeza, assim, organizei as coisas, voltei de férias com o filho. Essa semana ainda tô devagar com os trabalhos, assim, mas parei para organizar um pouco mais o estúdio. Acabei de trocar de sala, aumentou, tem mais gente trabalhando aqui agora. São 2 estúdios juntos, e aí tem mais gente, e acabou que a gente vai conversando e vai estimulando a querer organizar os trabalhos de novo, reorganizar os trabalhos de novo, né? Como tem mais demanda e tem um estúdio focado em editorial aqui, em edição de conteúdo também, eu vou voltar a trazer isso, porque se pegar a gente já tem um time para fazer a coisa acontecer mais rápido, por exemplo. Então estou fuçando em trabalho, estou começando a organizar e realmente organizar essa narrativa do repertório de como é que você vai mostrar isso dentro do Instagram, do Stories, do IGTV, o que vai para YouTube, o que vai para Vimeo, o que vai para... Então, puta, cara, é uma viagem, porque ficou difícil, assim, né? É um cliente, né? A gente acaba vendo o próprio cliente. Cara, e pelo que você falou, tem várias frentes, então, no estúdio, né? Tem, acabou que assim, eu nunca... Foi uma coisa que aconteceu natural, apareciam trabalhos bacanas e que eu me identificava com o tema e com o conteúdo e eu acabei desenvolvendo. Aparecia, eu sabia fazer e desenvolvia. Não negava, nunca neguei trabalho, né? E acabou que desenvolveu todos esses lados, assim. Eu usei bastante logo no início, assim, mais jovem, digamos assim. Pelo menos um projeto grande, pessoal, por ano eu tinha que ter. Era onde eu ia experimentar e era onde eu ia... Né, porque a gente fica... Às vezes vem um pedido todo embaladinho já, né, cara? Já passou por uma série de processos, de entrevista, de reuniões, de decisões, e aí a coisa às vezes chega, olha, bicho, essas são as cores, esse é o estilo, esse é o tempo, esse é o tema, aqui ele tem que fazer isso, aqui ele tem que fazer aquilo, vem tudo muito pré-determinado e às vezes você fica um pouco engessado na questão criativa, isso frustra um pouco, acho que mais no início da carreira, que é onde você está preocupado ainda em encontrar sua linguagem, encontrar sua história, enfim, tá mais ansioso para que as coisas aconteçam, digamos, de uma forma mais rápida, talvez, né? E aí é bom ter esses projetos particulares porque você extrapola isso ali, né? Então eu vejo muita gente reclamando, porque vanguarda e falta isso, falta aquilo. Então, velho, beleza, propõe você, né? Você fala que o cara não te entende, que o cara não entende seu trabalho e tal, mas o que você está propondo de novo, né? Às vezes está na cabeça da pessoa que está reclamando e ninguém está vendo. Então, a loucura é essa, cara, assim. Para você conseguir fazer alguma coisa proprietária, relevante, nesse sentido, assim, para tua carreira, acaba que você tem que botar o trabalho na frente, né? Você vai ter que desenvolver sozinho, trancado, do seu jeito, para você convencer as pessoas que aquele jeito ali que você está falando também funciona. Então tem que trabalhar triplicado. Sim. E aí você falou um pouco do estilo. Até hoje, os clientes te procuram pela construção do que você já fez, como a sua marca gráfica, assim? Talvez mais pelo processo, viu, Lucas, do que pela linguagem. Assim,
Eu acho que eu acabei ficando muito bom, como trabalhei assim, fiz quadrinho, fiz livro, fiz revista, fiz vídeo, fiz filme, eu acabei ficando com um repertório muito grande e olhando para linguagens diferentes e formas diferentes de expressão. Então eu consigo decupar muito rápido o que precisa, como que você faz para chegar naquilo ali. Ou você olhar o trabalho e entender de onde vêm as referências daquele artista, daquela história, e você pesquisar lá na base e conseguir desenvolver uma coisa, uma linguagem proprietária com ética, respeitando a linguagem da referência, das coisas ali, tudo que você está fazendo, mas de maneira original, né? Então isso aí dá uma dinâmica de trabalho, assim, de raciocínio, que eu consegui chegar numa velocidade que eu consigo atuar bem no mercado, digamos assim, vai na primeira divisão aí, né? Que as demandas chegam com alto nível de exigência, de eficiência, né, cara, da tua entrega. Você tem que entregar rápido, tem que entregar bom e tem que ser lindo. Então, é bem desgastante nesse sentido, né, porque todo dia chega um e todo mundo quer o melhor de você, né. Então, tem que ter tranquilidade, tem que ter processo, cara, para conseguir organizar esse raciocínio, essa demanda, essa história. Então, eu acho que talvez seja mais por esse caminho, assim, eu acredito, né. Entendi. E aí, como que funciona o dia a dia para você, assim? Você tem uma rotina fechada, até porque tem que meio que manejar essas frentes do estúdio e ter um tempo de vida pessoal também? Cara, bem pouco pessoal, mas o que eu tenho tentado fazer, assim, ter hora para começar e hora para terminar, sabe? Isso é determinante. Então, 8 da manhã eu tô no estúdio, saio ao meio-dia, tenho uma rotina aí, saio, pego meu filho, levo para casa, almoço com ele, volto pro estúdio 1h30, 2 horas e vou até no máximo às 8. No máximo às 8. E aí depois você tem mais 2 horas de sobrevida aí, né, cara? Chega cansado em casa, brinca um pouco com a criança, toma um banho, janta e vai dormir, assim. Eu tento tá bem monástica, vai, a minha rotina ultimamente, assim. Cara, a questão da direção, como você falou até de alguns programas, séries e tal, isso surgiu de um jeito através de contatos ou surgiu naturalmente de trabalhos seus mesmo? Esse da Globo, por exemplo, é a produtora, né? Eu não tenho aqui o estúdio, a gente tem é uma estrutura bem super enxuta, assim, apesar da gente trabalhar com bastante gente grande, ainda a minha estrutura é mínima, na verdade, né? Eu acabo centralizo tudo em mim ainda, por uma questão realmente de não ter os clientes fixos, né, e ter aquela receita fixa, então você acaba trabalhando sempre da forma mais leve possível, né, cara? Quando precisa, incha, paga melhor as pessoas, mas terminou o trabalho, cada um volta para sua rotina. E aí isso veio através da Santa, né? Eles têm um grupo grande de atendimento lá, também uma produtora grande, aí tem sede em Porto Alegre, São Paulo e Nova York, tem um time animal de atendimento lá, a galera tá sempre correndo atrás, captando o trabalho. A gente orça muita coisa, né? Tem muita concorrência no mercado, não se fecha tudo, mas foi isso, né? Hoje é eles que fazem toda a produção executiva do trabalho. Entendi. Pelo que você falou dos horários e tal, cara, tem que ter um rendimento razoável nesse horário, né? Pra que caiba tudo, tipo, terminando às 8 e tal. Sim, mas cara, assim, com design é mais fácil controlar, porque tudo tem, plano de produção é mais bem detalhado e as coisas não têm, às vezes, uma certa urgência, né? Com publicidade já menos um pouco. No final você tem que ser, assim, tá no mercado, você tem que ser profissional, né, cara? Eu vi uma vez o Heller falar, que era o editor de arte do New York Times, ele fala, cara, trabalho bom é 48 horas o prazo, não tem outro prazo. Isso aí você fraciona 48 horas, não quer dizer que você vai virar 2 dias, mas se você pegar e dividir isso aí vai 6 horas, 10 horas por dia, dá pelo menos 5 dias, é uma semana de trabalho. Para você você tem que ter uma resposta eficiente. Pode ser um cartoon, pode ser uma direção de arte para um filme, né? Mas o prazo sempre vai ser meio esse, assim, para concepção, para criação. Depois tem a parte de desenvolvimento, tem outras coisas que determinam o prazo de construção do trabalho, mas, cara, criação é meio isso, assim. Entendi. Legal, cara. E aí você entrou um pouco na questão de grana já, falou de como chamar gente e inflar a estrutura quando precisa. Como que é essa questão pra você? Como é que eu vou te falar, assim, hoje tá natural, velho. Antigamente dava mais frio na barriga, assim, com mais tempo você vai construindo uma rede, né, que você confia de confiança.
E vai. Então tem uma coisa também que eu acho que assim, o tipo de trabalho que chega, né, mais do que qualquer importante assim. Eu acho que o cara que procura um freela, ele primeiro que ele se sente confortável e tem um contato direto com o fornecedor. Então, por que funciona tão bem no meio editorial? Porque é isso, o diretor de arte pega o telefone, liga e fala direto com o ilustrador. Então, por isso que eu acho que o mercado editorial ele absorve muito bem o freela. O diretor de redação fala direto com o designer, tem uma relação muito próxima entre as pontas, eu acho, ali, sabe? Agora, um cliente grande, pega uma grande marca, uma grande indústria, ele não vai procurar um freela, ele quer uma estrutura, ele quer uma segurança. A secretária dele que vai falar com o assistente, que vai conversar. Então, tem uma, digamos assim, a mesa de compras é maior e os caras se sentem mais confortáveis. E não só isso, realmente eu acho que o fluxo de trabalho e a qualidade da entrega melhora quando você tem uma estrutura maior, né? Cada um fica competente pela sua área e dá menos sobrecarga no negócio, né? Então, cada um é especialista num determinado assunto ali, responsável por aquilo ali, de cobrar e de fazer toda a história e as entregas e aí nesse sentido é mais eficiente para os grandes. Eu estou respondendo mais ou menos a tua pergunta, né? Não, tranquilo, cara. Em relação ao espaço físico, eu imagino que pelo menos por um período você tenha trabalhado de casa, Sim. mas no momento de virada para o estúdio, você alugou um lugar. Eu fiz alguns testes, cara, não foi fácil, porque você, assim, primeiro tinha condição de não ter família, né? Eu tinha uma namorada, a gente morava junto, a casa era grande, tinha um quarto, 2 quartos, vai na casa ali bacana para ter o estúdio, e a conta era de padeiro, né, cara? Eu tava me desenvolvendo bem, eu tava ganhando bem, eu não fiz plano de negócio, não fiz nada, nunca precisou porque tinha essa demanda. Nunca precisou ter um atendimento na rua, porque assim, terminava um trabalho, tocava o telefone e vinha outro. Eu tive muita sorte nesse sentido também. A partir do momento que entra, aí, né, a família cresce, entra uma história, você tem que deixar um pouco mais profissional tudo, assim. Então, hoje meu filho está com 5 anos. De 5 anos para cá que eu tenho me organizado melhor nesse sentido, assim. Ainda estou estudando, cara, não é fácil, essa linguagem toda de negócios e tudo mais, né? Isso aí tira bastante tempo, na verdade, do que você se propôs a fazer, que é desenhar e curtir e criar, e, enfim, né? Aí tem que acabar tocando essa outra parte, assim. Aí, para me ajudar a organizar de novo o pensamento e entrar e me atualizar, eu fui para a faculdade de novo, né? Voltei a ler, voltei a ensinar, né? Que era uma coisa que eu sempre quis fazer, foi legal, já tinha ministrado alguns workshops, algumas coisas, mas ir para a sala de aula também acabou me dando ajudando no repertório um dia a dia para lidar com uma equipe, com um time grande, com coisas, né, cara? São 20 alunos na sala de aula e você tem que dar uma entrega ali bacana para esses caras saírem dali com muitas dúvidas, pelo menos. E aí é isso, cara, tô levando, assim, a coisa não tem, tô lendo um livro agora muito legal que chama How to be a Designer Without Losing Your Soul, e aí tem vários capítulos bacanas falando sobre essa caminhada mesmo do design, né? Ele sai, ele vai vir autônomo um tempo, ele trabalha, aquele dinheiro vai pagando as contas, vai dando tudo certo, mas em algum momento seu trabalho fica bacana, a demanda aumenta e você precisa pensar o que vai fazer sobre isso. Negar o trabalho e seguir com aquela estrutura, com aquela história, ou realmente crescer, abraçar e ter o tesão de desenvolver essa história em equipe, né? Tô nesse ponto, cara. Sempre tem gente com ideias próximas que a gente fica tentando trazer para dentro e ver como é que transforma isso, né? Mas eu acredito que para ter uma transformação de fato, assim, dessa vida, de você sair, vai de uma estrutura pequena, autônoma, para uma empresa pequeno porte, mas com mais volume de entrega, assim, você tem que ter um fixo, né? Então você tem que conseguir pegar um projeto que vá bancar aquela estrutura ali, pelo menos em um contrato a longo prazo aí de 1 ano, para você conseguir fazer essa transição com capital próprio, vai. Daí você garante a verba para administrar aquela equipe, aquela entrega, e conforme vai entrando, essa equipe vai se diluindo nos outros trabalhos. Esse é o jeito de começar a crescer, até onde eu estou estudando. Então, a maneira mais eficiente é essa e com menos risco, né? E aí o outro é isso, você realmente desenhar um plano de negócio e procurar investidor, ir nessas aceleradoras, nessas coisas, e apresentar teu projeto e ver se a coisa acontece, né? O ano passado eu tive uma experiência de desenhar um canal de YouTube para alfabetização de crianças albanesas.
e é uma startupzinha familiar pequena que investiu no projeto. E assim, foi legal de colocar no ar 12 episódios, durante um ano a gente fez, aí eu tô acompanhando tudo pelo YouTube ali, vendo as remunerações, vendo essas coisas, é uma coisa bastante artesanal ainda, mas essas possibilidades do mundo moderno, assim, cara, então o ambiente está super rico, assim, de possibilidades, né? E aí vai muito do projeto e do que você está a fim de fazer para conseguir organizar essa virada de curso, por exemplo. Mas é bom ter tranquilidade para fazer isso também, né? Sabe, acho que não tem que se afobar nem nada. Eu estou fazendo tudo no meu tempo, estou sem pressa e sem criar muita expectativa, assim, sabe? Cara, é bem legal ver essa evolução de quando o mercado editorial era gigantesco, né? Não que seja pequeno agora, Mas era gigante, mas quando a internet começou a crescer e audiovisual bombou e meio que o seu trabalho foi acompanhando isso, né? Então, e engraçado, cara, porque também as ferramentas, né, elas foram ficando mais fáceis, mais acessíveis. Antigamente, pô, você fazia animação até ali final dos anos 90 era cel animation, então tinha as mesas, você tinha toda a estrutura era mais difícil, né, cara? Precisava de um fotógrafo, de um negócio. Então a animação ali e o digital ele simplificou um pouco, né, cara? As relações é isso. A gente está gravando um programa do caramba num browser, né? É doido. Acho que isso aí essa é a parte bacana, assim, né, cara? A gente tá sempre acompanhando as mídias todas. Isso eu acho que é a coisa mais legal do design. Você não para de estudar nunca, né, velho? É sempre uma coisa nova para você, uma caixinha nova para você abrir e descobrir o que tem dentro ali. É muito legal. Cara, aí você acabou de falar, eu fiquei curioso. Você considera todo o trabalho que você faz, todas as áreas em que você atua, essas frentes aí, dentro de uma caixa design grandona? Eu acho, meu. Eu acho. Assim, eu entendo que as nomenclaturas elas vêm ali para botar foco num determinado tipo de discussão, né, sobre o assunto design, mas no fim é projeto, cara. São 6 ou 7 passos ali que você replica para todas as outras coisas, sabe? O processo se repete independente da linguagem que você vai se expressar, sabe? Então, acho que a partir do momento que você domina isso aí, você consegue fazer qualquer coisa. Isso é muito legal, né? E não ter medo de errar, né, bicho? Isso é o principal. Para você conseguir se arriscar em coisas que você não fez, você tem que, né, ter um mínimo de confiança de que você vai chegar, mas tem que se arriscar. Pode ser que não dê certo. Às vezes quebra a cara, né? A gente erra bastante, mais que acerta, mas quando acerta, vale a pena. Legal, cara. E aí, você tem algum plano para o estúdio, para sua carreira e para essas várias frentes, seja de curto ou longo prazo? Eu tô tentando visualizar isso, velho. Eu tenho estudado para isso, né? Então, assim, qual que é digamos assim, o ambiente que eu tô hoje, né? Eu trabalho para cliente direto, eu tenho um, dois. Eu trabalho para uma produtora, eu dirijo para uma produtora, o que me inibe de dirigir para outras produtoras, inclusive fazer direção de arte e ilustrar filmes de outras produtoras. Eu não sou fixo lá, né? Eu sou um diretor associado, mas eticamente não pega bem eu trabalhar para outras produtoras. A menos que, sei lá, seja uma área que não interfira diretamente na produção na concorrência com a Santa, por exemplo. Então, isso é um limitante, né? O outro, eu trabalho com um escritório de design. Ajudo na parte de concepção e arte de embalagens com eles. Eu não posso sair vendendo embalagem, né, design de embalagem, porque eu vou perder, eu passo automaticamente a competir com esse cara que me dá o trabalho. A mesma coisa quando eu estava, né, trabalhando para o mercado editorial. Eu passei, os diretores de arte e designers me contratavam para ilustrar os projetos dele. Ficava meio estranho eu vender projeto gráfico, design, né? Quem está assinando a direção de arte é o cara que está me contratando. Eu não podia me vender como diretor de arte porque eu passo a concorrer com o cara. Então tem umas coisas como é que eu vou dizer assim, são éticas, eu acho, algumas pessoais e outras mais globais, no sentido de mercado, mas tem uma etiqueta aí que você tem que seguir, né, cara? Então, hoje o que eu preciso avaliar é isso.
vale a pena eu crescer e montar uma estrutura e passar a competir com quem está me contratando e me alimentando hoje, eu estou bem confortável com essa estrutura, porque toda a questão de atendimento, de questão mais complexa financeira, a produção executiva do trabalho todo como um todo, por exemplo, uma produção de animação é gigante, cara, dependendo do que você vai fazer, se envolve live, se envolve um artista de 3D, o outro de stop motion, outro... Então, assim, é uma logística que já fiz aqui no estúdio e, poxa, é difícil pra caramba fazer tudo junto, né? Então, tá funcionando muito bem e eu tô adorando esse formato que o estúdio tá hoje. Eu tô bem feliz com esse formato que tá agora, sabe? Mas sinto falta de ter um cliente direto desenvolvendo conteúdo e ajudando o cara a decidir o conteúdo direto, assim, por exemplo, atuando um pouco como diretor de criação também, né? A gente já fez algumas coisas aqui no estúdio, junto com outros amigos que vêm também do mercado editorial, de conselho editorial de grandes revistas aí. Então a gente montou alguns projetos especiais e conseguiu atingir alguns clientes fixos, assim, né? E funciona bem por um tempo. E aí vai muito disso. Se você pega um cara que está investindo no início, né, às vezes a coisa não acontece, né, ou demora muito para acontecer quando ele está desenvolvendo o mercado dele, o cliente está desenvolvendo o mercado dele ainda, a gente está ajudando a criar essa cultura do mercado nesse determinado tema que ele atua, que é onde a gente entra com conceito editorial, com o branding da marca, com essas coisas todas. Então, esse tipo de estrutura menor acaba te colocando em contato com potenciais clientes em início de construção de mercado, então te dá uma liberdade para você ajudar o cara a construir a marca dele do zero. Isso é muito legal, né? Independente dos valores que são menores de toda essa história, mas você tem essa liberdade de conseguir ajudar e também treinar esse ofício, esse trabalho de criação também, de design de criação, né, de design narrativo, de branding, dessas coisas. Então é por aí que que eu tô brincando aí atualmente. Legal, é bem louco esse encaixe no mercado, né? Essa questão de não competir com quem tá te chamando. Então, exato, cara, é difícil isso. Até a forma como que você divulga o trabalho, né, cara? Eu sempre fui criterioso nisso, assim, coloca a função, você tem que botar a equipe toda, cara, para entender o que você fez ali dentro, né? E respeitar quem te contratou também, né, cara? Toda essa história. Então, acho que tem essas hierarquias, é importante você decupar na amostragem do portfólio lá, dizer o que você fez. Você foi assistente de direção, tem cara que vai lá e faz um storyboard e daqui a pouco ele tá botando vídeo lá e não diz o que foi feito ali, né? Pega um desavisado, compra 6 por meia dúzia, né? É isso, cara. Ah, entendi, cara. E aí tem alguma história da vida de autônomo que foi marcante pra você, assim, algum momento de virada, alguma coisa que foi muito relevante pra carreira? Eu acho que a troca de cidade, a vinda para São Paulo, né, sair da aldeia e vir para uma metrópole, assim, sentir o potencial do mercado, né, e a garra que as pessoas têm e assim, um mercado estimulado, né, cara. O São Paulo realmente é uma coisa, é um organismo completamente diferente do que é o organismo das outras cidades no Brasil. Assim, hoje em dia tem um pouquinho mais de cultura de design. Você pega as principais capitais, aí, talvez Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte, Salvador, não sei, Goiás, tem bons estúdios lá também. Então, assim, você vê que a coisa está se espalhando. Tem guerreiros que estão ficando e estão ajudando a desenvolver lá, morando lá, trabalhando muito para São Paulo, mas ficando para atender o interior e ajudar a desenvolver aqui. Tem muita fábrica, tem muita coisa no interior também, né? Acho que tem mais possibilidades hoje. A cultura do marketing dentro das empresas também ajudou a trazer um pouco mais o design ali para dentro. Não trazer para dentro, sempre teve, mas ser mais bem compreendido, digamos assim, dentro do processo de construção e venda de um produto. Acho que as definições de design são ainda muito amplas, né? Isso é uma coisa que provavelmente você passa em aula com algumas das turmas. Não na turma, mas mesmo no mercado mesmo. A palavra é usada sem... ela, assim, né, resumidamente, significa projeto, né? Então, eu acho engraçado quando o cara fala um projeto de design, cara. É design, cara, é um projeto. Então não fala design, fala projeto. É isso, assim, é projeto. Um projeto de comunicação, é um projeto de narrativo de conteúdo.
É um projeto, você desenha tudo aí. Claro, aí vai na especificidade. O designer gráfico, ele vai fazer a parte gráfica de produção, o digital, ele vai desenhar tudo lá e vai publicar nas ferramentas digitais e vai fazer todo o desenvolvimento através daquelas ferramentas. Muda, eu acho que o ferramentário, mas a construção, ela parte da pesquisa, né? Ela parte da decupagem dos problemas, ela parte da análise desses problemas, do entendimento das ferramentas, das tecnologias que você vai envolver no processo, das linguagens que você vai trazer para dentro, de entender o que é referência para aquele trabalho, de prototipar, de testar, de falhar, de voltar. Isso aí é isso, né? É o chão, é uma fabriquinha. Sim. Cara, para finalizar então, Índio, eu queria te perguntar se você pudesse dar uma ou algumas dicas para você mesmo no passado sobre a vida de autônomo, quais seriam? É. Cara, eu acho que assim, perseverança é uma coisa, né? Não desistir nas primeiras falhas. Saber organizar, entender que você precisa ter um sistema financeiro para lidar com toda essa coisa burocrática. Hoje em dia tem um monte de escritório contábil online que ajuda pra caramba a organizar os fluxos de caixa e de tudo. Então essa organização financeira é muito importante, né, de você entender que a vida de freela ela tem um prazo de validade, no sentido das tuas ambições, né? O que é um bom salário para um autônomo e o que é um bom salário e um bom rendimento para uma empresa. Se você fatura 30 mil por mês freelando, você está com um puta salário, tá tudo certo. Mas se você pensar nesse faturamento para uma empresa, é mínimo. O cara da padaria da esquina ali, nada contra o padeiro. O pipoqueiro, às vezes um cara ali, ele tira isso aí também, cara. Então, eu acho que é entender esses tamanhos, entender esses ambientes que você está criando, está se metendo. E fundamental, eu acho, não ter medo de errar, cara. Se arriscar mesmo e ter paciência também, né, Lucas? Você tem que saber que demora para decantar toda a informação que você consome quando você está na faculdade, por exemplo, você sai cheio de... Você aprende a aprender. Na faculdade você aprende a aprender. E aí o dia a dia, a batalha do mercado vai te ensinar a fazer. De você saber que todo o dinheiro pode ser bom para fazer se você souber botar hora no seu tempo e saber produzir no seu tempo, né? Então, quanto custa a sua vida, divide isso por horas, ver o mínimo que você pode fazer, saber que vai ter horas que você não vai trabalhar, então isso tem que estar sendo compensado nas outras coisas, saber enquadrar o teu trabalho, a tua empresa dentro das definições que o mercado exige, que a instituição econômica exige, Receita Federal, enfim, tem um monte de coisa para você estudar ali para abrir uma empresa, o teu contrato social. Eu acho que assim, é isso, é você ter noção do sistema financeiro, né, de como que você vai organizar as finanças da tua história, como é que você vai organizar teu fluxo de projeto, como é que você vai organizar os backups dos seus arquivos, como é que você vai organizar as fontes dos seus trabalhos, as fontes que eu digo as pastas, como é que você organiza esse processo dentro da tua estrutura. No futuro você quer pesquisar uma coisa que você fez lá atrás, você sabe onde está exatamente, né? Como é que você organiza esse catálogo de trabalhos, qual é a voz que você imprime nas suas relações com os teus fornecedores, com os teus clientes e com os seus fãs, né? Mas aí é isso, o mundo do design tem muito fã ali, você tem muito like, tem muita coisa, mas não necessariamente aquilo ali gira um trabalho, né? Então como é que você fala com esse cara, que é o curioso, o estudante, o teu fã de design ali, como é que você fala com o seu cliente, como é que você fala com seus alunos? Então acho que são essas pecinhas que, se estão bem organizadas e coerentes, a probabilidade de dar certo e de fluir melhor, o trabalho é mais concreta, né? Sim, sim. Cara, teve até algumas coisas que você falou que eu me lembrei do Guilherme Menga, que foi um outro cara que eu entrevistei aqui, que falou que às vezes o seu trabalho não é o seu trabalho que você escolheu fazer, né? Não é o design, no seu caso, não é, no caso dele, caligrafia. O trabalho é conseguir trabalho, né? Até dá trabalho conseguir trabalho. É fogo, cara. Essa coisa de como que você vai captar. Porque às vezes você manda um e-mail, né, interessado em trabalhar com uma determinada empresa e é difícil ter esse retorno, ter esse feedback de volta, né? Então, assim, quando você vai entrar mesmo no meio
assim, nas entranhas da parada, a teoria some toda, porque no final são relações pessoais e são seres humanos se relacionando, né? É muito mais fácil você concretizar um trabalho se você conhece a pessoa que está do outro lado da linha, ou se ela foi indicada por alguém que essa pessoa confia muito. Então essas coisas já mudam até todo o início da conversa e é determinante no relacionamento ali, sabe? Então, essa coisa de você dar uma surfada em alguns escritórios, algumas agências antes de sair numa empreitada dessas, também é muito importante para você construir essa rede de relações. Porque daí um dia esse cara vai estar lá na frente, sentado, ele era estagiário lá quando você estava na empresa, mas depois de anos, esse cara tá lá e ele é diretor de conteúdo ou de arte de uma super companhia que ele pode te chamar para trabalhar, entendeu? Então, eu acho que também tem isso, assim, cara, é muito relacionamento, eu vejo. E a loucura disso, de você estar trabalhando sozinho, às vezes você tá muito sobrecarregado de trabalho e você não consegue mais nem ver seus amigos, né? Então, pelo menos uma presença digital interessante você vai ter que ter ali para as pessoas continuarem lembrando de você, que você é um cara legal e que o cara quer te encontrar no próximo trabalho para trocar uma ideia, tomar um café, nem que seja, e dar umas risadas com você, porque tem que ter um pouco de diversão também na história, senão fica chato demais, né, cara? Na relação do trabalho em si, assim, pra coisa ser leve, eu acho que é importante ter as pessoas terem bom senso de humor, né? Hoje se fala muito em empatia, essa coisa toda. Inclusive, muito em função também dessa crise toda que está acontecendo, né, cara? As pessoas, a escassez, ela gera... O terreno fica mais árido, né, cara, quando tá tudo escasso, assim. As pessoas, elas estão... Tá todo mundo abatido nesse sentido, assim. A vida tá muito cara, né? A vida em São Paulo é muito cara, então você tem que trabalhar muito. E tá todo mundo... Eu sinto todo mundo muito preocupado, cara, com o andar das coisas. Isso aí não é o grande, não é o pequeno, isso é para todo mundo, sabe? Independente do tamanho. Então, 1 mês ou 2 meses que você vai mal num negócio compromete quase todo ano, né? Sendo que você trabalha 3, 4 meses aí do ano para pagar impostos, tem mais uns 2, 3 meses aí para você pagar as contas e os custos fixos do estúdio, aluguel, internet, softwares, máquinas, tecnologia que você tem que trocar toda hora a preços, né, exorbitantes, enquanto um americano compra um computador e monta com o preço de um computador aqui o cara monta um estúdio fora. Então, fora isso, a gente tem o mercado mundial competindo com a gente, né? Tá fácil de você chamar um cara na Índia ganhando $10 a hora para fazer um trabalho. Enfim, tem todas essas coisas aí também, mas eu acho que isso é um papo longo, cara, e especulativo. Eu não quero entrar nisso. Entendi, cara. Mais uma vez, muito obrigado, Índio, por ter tido esse tempo aí, por ter dado as dicas, falado um pouco da sua história. Massa. Curti, velho. É bom falar, assim, ajuda a gente a organizar aqui também as ideias, vai muito na emoção, as respostas aqui. Espero que não tenha fugido ao tema, como é comum. Não, imagina, cara. Obrigadão. A gente se fala então, Índio. Um abraço.